O Brasil de 90 foi um Brasil que decorreu diretamente do processo de mobilização iniciada com as diretas já. Ficou um vazio de 85 a 88, que se tratou de cobrir política, econômica e socialmente com a Constituinte. Mas tudo isso desembocou em 89 na eleição presidencial, quando nós nos defrontávamos com um governo anêmico, que é o governo do presidente Sarney, economicamente avariado, com sérios problemas inflacionários que chegavam a turbulentas variáveis e a aplicação de dinheiro à meia-noite para receber com juros às 6 da manhã, e que não tinha mais credibilidade política e também tinha alguns problemas de natureza moral. Nós tivemos uma eleição desencadeada com profundas expectativas e com reverências e irreverências peculiares. A verdade é que o país discutiu muito a perspectiva de um governo que fosse quase divino, porque não era só a macroinflação, era a má estrutura do setor administrativo, o pluripartidarismo indisciplinado, que aliás faz lembrar o atual, e toda a atenção se voltou para a figura nova, que no caso ganhou a eleição com um voto de esperança, combate aos marajás. O funcionalismo público pagou o preço de uma campanha bem ordenada, muito bem preparada tecnicamente pela equipe do Fernando Collor. E até porque o Collor tinha certas características peculiares de ser um candidato que realmente interpretava uma postura econômica. Ele era um liberal. Então, um governo que começou com grandes responsabilidades, com uma enorme esperança de uma parcela da população, com grande hostilidade de certas áreas da imprensa, com quem o Collor lidava muito mal, e com um Congresso onde, partidariamente, ele não tinha nenhuma expressão. O Collor iniciou um governo com um processo de desconsideração com o Congresso. Eu virei ministro em função da minha condição de professor, da minha condição de senador, de líder da bancada do PFL e de ter participado do processo de candidatura e tido influência, inclusive, sobre certas áreas de decisão extra área da educação, na área do trabalho com a força sindical, na área das relações exteriores, estabelecendo vínculos com o Mercosul. Então, eu me tornei, inclusive, em janeiro, prévia posse, líder no Congresso do governo, que ainda não existia. E deixei de ser líder do governo no Congresso antes do governo existir, em 1º de março. Então, um pouco Inês de Castro, assim. E depois fui surpreendido por um convite para o Ministério da Educação, onde, enfim, aí realizei a tarefa que achei pertinente, juntando a minha condição de político com a minha condição de educador e enfrentando não só os problemas econômico-financeiros da pasta, do governo, mas os problemas de uma dificuldade de relacionamento total, político-ideológica do governo com o mundo universitário, com as áreas estudantis, UNE, etc., que estavam todas dominadas pelo PT praticamente, que perderam a eleição e não aceitava a derrota. E ele fundamentou o seu convite dizendo que ele precisava de um político na educação e precisava de um educador. E que eu era professor universitário, tinha sido professor de curso secundário também, etc. Vivi muito tempo no mundo da educação e era político, militante, atuante. E com isso ele me fez, como ele disse, um convite, um apelo e depois uma convocação, que acabou me levando a mudar meus planos e atuar no limite das minhas expectativas, porque foi o que eu disse para ele. Bem, tem um detalhe só. Eu estou sendo convocado para uma tarefa que ele entendia ser um projeto de 18 anos. Eu estou sendo convocado, eu quero liberdade de atuação. E, na verdade, eu não posso me queixar disso. Ele nunca objetou, só divergimos num ponto que foi o determinante da minha busca de novos ares. Mas eu acredito que deu para trabalhar e que se entrou com uma tarefa, em primeiro lugar, de organização da pasta.
precisava de um político na pasta porque era necessário acalmar, tranquilizar, articular, negociar com a área que talvez fosse a mais hostil ao governo. Não, eu tive que priorizar em certos tempos de ação o ensino superior, quando o Ministério, em princípio, deve ser voltado mais ao ensino, à educação básica. Por quê? Porque a grande resistência à chegada do Collor no governo tinha sido um entrechoque com a esquerda, cuja esquerda, uma parte esquerda caviar e tal, mas estava sediada e localizada nos centros universitários, tanto na área docente como na área discente. Então, se houvesse uma postura radical invertida no Ministério da Educação, agravaria a crise de uma maneira total. E a minha tarefa foi trazer, como eu fiz, para coordenar, por exemplo, a área de ensino e pesquisa, a figura mais destacada da USP nesse canto. E assim eu fui fazendo, dentro do limite do possível, porque encontrava às vezes resistências difíceis, mas procurava quebrá-las, harmonizando, negociando, discutindo. E eu achei também que eu tinha que tomar algumas medidas objetivas. Em primeiro lugar, nós chegamos no Ministério e nem estávamos bem sentados na cadeira ministerial e surgiu o plano econômico, o plano Collor, com o qual eu não tinha menor contato, nem tinha a menor ideia de que estava existindo. Eu só sabia que estava sendo articulado programa econômico, etc., que não era da minha área, eu estava tratando de outras coisas. Só que na véspera do lançamento do programa de tarde, a Zélia, que eu tinha apoiado politicamente para ser ministra, porque ela foi uma parceira de campanha lutadora, enfrentara debates terríveis, e eu tenho que, independente de hoje ela ter imagem melhor ou pior, não interessa, eu acho que aqui é um depoimento de lealdade também com o telespectador. E a Zélia me telefonou dizendo que precisava conversar comigo imediatamente na academia, que era o local, a academia de tênis que se chama em Brasília, que é um hotel, um centro, onde está instalado a grande maioria dos pessoal da área econômica, presidente do Banco Central, secretário de Política Econômica, e que não era meu espaço. O meu espaço era o Senado, a Câmara, eu estava preocupado com essas coisas. Cheguei lá e ela me disse, olha, o presidente me autorizou a te revelar o programa que nós vamos apresentar amanhã. Eu digo, mas revelar por quê? Não, porque é segredo, nem os outros ministros não sabem. E eu tenho que saber por quê. Não, porque tem um problema aí que nós temos que ver o que nós vamos fazer, que é a área de ensino, educação, colégio, universidade. Senhor, vocês não vão fazer alguma intervenção nessas escolas? Não. Como é que nós vamos realizar o processo de tabelamento, porque veio uma tarifação, né? Lembra? Eu digo, mas o que é? Não, as mensalidades escolares e tal. Não. Aí tivemos uma larga discussão e quando fomos para o Palácio, no carro foi se redigindo a concessão que se fez para a única área, que foi a negociação das mensalidades. Não houve imposição. E aí se criou um sistema peculiar que nós criamos naquele momento, ele foi anunciado sem estar redigido legalmente, nós fomos anotando coisas, que foi o fato de que nas escolas de alunos de menor idade, os pais tutores ou responsáveis teriam direito de negociar com a escola. Nas escolas de alunos de maior idade ou nas faculdades, os próprios alunos negociariam. E daí em diante começou uma campanha terrível que me levou a passar o sábado todo, dia seguinte ao do anúncio, sentado num estúdio da Rede Globo em Brasília, junto com a Zélia e o Bernardo Cabral, ele que tinha que explicar o aspecto legal, ela que tinha que explicar o aspecto econômico, e eu que tinha que explicar o aspecto que não era pertinente originariamente, mas que se tornou motivo da maior quantidade de perguntas às escolas, os pais e mães e professores. Nós tínhamos uma relação de repartição do salário de educação e do fundo, né, de desenvolvimento da educação.
Quando eu cheguei lá, a média de atraso para os estados e municípios era de 100 a 105 dias, 3 meses e meio. Era uma vergonha. O governo falar de federação, falar de repartição de encargos e competências, que era uma das teses, falar da valorização da autonomia dos estados e não repassava o dinheiro devido, porque se apropriava do dinheiro durante 3 meses, que naquela época 3 meses de inflação era um escândalo, e justamente para os primos pobres, estados e municípios. E eu disse ao presidente, disse, olha, a primeira missão vai ser botar em ordem isso. Mas dá desde que a ministra da Economia, que era, libera os recursos na data certa. E nós vamos passar a ter credibilidade dos estados, porque eu não me animo a falar com o governador sobre o tema de educação, porque nós somos devedores ineptos e inaptos. Então você pode assegurar que nós vamos pagar. Terceiro pagamento mensal, e daí em diante, todo o meu período, nós não passamos nunca de 5 dias úteis. Isso me dava a chance de cobrar dos estados certos procedimentos que eram importantes, porque tínhamos uma situação de credibilidade que não era mérito, era obrigação, mas que passou a ser mérito. E daí começou-se a estabelecer um critério de posição mais adequada das missões que se tinha. O Ministério da Educação era uma coisa incrível, porque, em princípio, a maior responsabilidade era com o ensino básico. Mas, na verdade, a maior pressão, demanda e critérios de distribuição de orçamento era para o ensino superior. Eu era assoberbado de demandas, de críticas, de cobranças do ensino superior, deslocando o eixo central, que era o ensino básico. Para isso o Ministério foi criado, aliás, até havia uma corrente que chegou a ter boas defesas, que era fazer o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Pesquisa, que teria certa lógica. O Goldenberg, meu sucessor, defendia com muita insistência isso, porque ele vinha de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas aí nós passamos a nos preocupar, eu disse para a minha equipe, nós temos aqui que fazer primeiro trabalho de cura do enfermo. Não adianta nós pensarmos por grandes projetos, primeiro porque não temos muita credibilidade, o governo federal está numa situação lamentável. Segundo, porque nós precisamos ter necessidade de recursos para implementar. Vamos primeiro dar ideia clara de rigorismo nas contas públicas. Primeiro esse negócio de salário de educação, depois nós criamos um mecanismo que até agora eu acho que funciona, mas com a Auditoria da República, coisa assim, ouvidoria. Cada mês nós sorteávamos 15 municípios e criávamos uma força-tarefa diferenciada, não repetíamos nunca. E os 15 municípios tinham que ser no mínimo de 10 estados diferentes e de tamanho diferente. E a força-tarefa verificava o que acontecia com as verbas federais, e qual era a situação das finanças, como se comportavam os prefeitos, como se comportavam os vereadores com as verbas, principalmente do Ministério da Educação. Mas, claro que um prefeito que sabia que ia ser visitado por um grupo de auditores que vinham olhar as contas do Ministério da Educação, sabia que podia acontecer mais coisas. E esse modelo nos deu uma sensação de muito mais segurança na aplicação das verbas do que aquela espécie de abertura geral que, lamentavelmente, ocorreu no governo Sarney, que teve obrigações difíceis de contornar, porque pegou um período político muito conturbado. Depois, teve um episódio que foi de extrema significação, mas que chegou a um ponto meio humorístico. Havia uma pressão terrível no Ministério, e eu não vou dar nomes, evidente, mas 5 editoras dominavam no Brasil o livro didático. Dominavam de maneira total. O Ministério só renovava a carta de licitação e encomendava os livros, que era uma fortuna, que deve ser uma fortuna maior ainda.
E eu cheguei e recebi visita de figuras, aliás, até ligadas à grande imprensa, que até criticavam o governo, para ver se como é que ia funcionar o sistema do livro didático. E eu disse, vai funcionar muito bem, vai funcionar, nós vamos fazer uma licitação e vamos abrir o espaço. Aí uma das grandes revistas do Brasil foi fazer queixa minha ao presidente da República e me comunicou que eu receberia algumas críticas por ter dito que iria fazer uma licitação. Eu disse, eu não penso mais em licitação. Eu penso em abrir para as editoras, todas pequenas e médias, e fazer uma grande eleição. Nós vamos fazer uma eleição, presidente. Pode estar de acordo? Tô. Os professores brasileiros de ensino médio e de ensino básico vão votar no qual é o livro que eles querem que o aluno tenha. Importa a editora. Se o professor acha que é bom, para mim é suficiente. Isso é uma boa ideia, mas vai ter problema. A revista vai te... Então tá bem. Eu mereci umas críticas da revista e de outros órgãos, muitos vinculados assim à grande mídia, mas fizemos a eleição. Votou o Brasil inteiro, porque nós rompemos com uma espécie de oligopólio que havia e que custou muito em termos de notinhas de jornal, de coisas críticas, mas que passou a ser praticamente um modelo que depois foi ajustado e hoje é aberta, né? Como se fez na área eu me envolvi em coisas complicadas, na área da alimentação. Aí sim, eram 4 empresas altamente técnicas que forneciam a ração, o termo é meio pesado, mas a ração alimentar da merenda escolar. Eu sempre dizia, na época do Ministério, que eu, antes de qualquer outra atividade, eu era o dono e responsável pelo maior restaurante do Brasil. Porque diariamente, naquela época, tinham direito à merenda 38 milhões de crianças e adolescentes. E dizia, para desagrado, e aí havia choques com os acadêmicos, principalmente de esquerda, que um grande motivo de atração à escola era o fato de ter certeza que ia ter merenda. E que era uma verdade que eu não escondia, que eu propalava até, e cobrava e cuidava da merenda. Porque eu não sei se o telespectador sabe, mas ainda deve ser assim. A merenda, volume de merenda escolar, na segunda-feira, é no mínimo 20% a mais do que na terça, na quarta e na quinta, e 35% a mais do que na sexta. Segunda-feira, a criança que vem de uma vila, de um bairro, de uma área de debilidade econômica, vem para saciar boa parte do déficit alimentar que ela teve no sábado e domingo, que não há aula. E na sexta-feira, com a continuidade de uma merenda correta, também, não desses desfalques que fazem. Então, foi uma luta que me chamou a atenção. E aí eu acho que entra, como entrou na eleição dos professores, a figura do educador político, daquele educador que tem uma vida política, que acredita na eleição dos livros, que acredita na importância social da merenda, e que nos obrigou também a começar a impor, aí teve que ser mais paulatinamente, a alimentação de doses, partes da merenda com alimentos locais, que depois hoje em dia a maioria da ração é local. Primeiro por um hábito cultural, criança comer aqueles preparados, tipo que servem nos aviões atualmente, então não tinha sentido. A criança tinha que comer a comida que ela habitualmente desejava comer, que ela tinha costume de comer ou de desejar. Então foi uma batalha difícil que se travou com muito empenho, com muita dificuldade, mas satisfatória, no meu modo de entender. Não porque tenha mudado totalmente no meu período. No meu período começou um processo, que outros continuaram, aumentaram, melhoraram. Numa análise tão imparcial quanto eu posso ser imparcial com a gestão, mas também com o espírito de jornalista, que eu também cometi esse pecado, como todos os brasileiros, de querer um dia ser jornalista, eu
vivi mais de perto, porque se ligava a uma área também da minha atividade profissional no direito do trabalho. Foi a campanha de erradicação do analfabetismo adulto, que é uma das pontas, e que nós conseguimos chamar os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores para fazer um processo de alfabetização no canteiro de obras. Então nós começamos um projeto que realmente me mobilizou, porque inclusive nós juntamos aí com o Ministério do Trabalho, eu aproximei do Magri, que era o ministro, para aproveitar e fazer junto a campanha de erradicação do analfabetismo no canteiro de obras, junto com a prevenção de acidente de trabalho. Começamos a formar gente em prevenção de acidente de trabalho, de um lado, e de outro, treinar uma espécie de monitores que passavam a ser auxiliares na alfabetização. Os programas acabam muito identificados com a figura do ministro, ou o ministro se identifica muito com o programa. Esse de canteiro de obras, esse da construção, continuou por um certo tempo, e até que eu perdi de vista. Também não. Mas o processo global de alfabetização é dificílimo. Exige um esforço e uma permanência de trabalho que não se resolve com a redação de uma bela exposição de motivos de um projeto de lei, nem com um artigo acadêmico, que precisa ter, é sério, precisa fundamentar, mas é preciso mobilização constante, precisa ter estruturas intermediárias, o sindicato, a indústria, porque senão você fica com um espaço rarefeito. Mas é um trabalho que eu acho que com a continuidade, e nenhum de nós, ex-ministros, e o ministro atual deve ter a pretensão de que vai resolver ele, com a continuidade do programa, do projeto, da ideia, de um ministro passando ao outro por entender que isso é importante, vai se diminuindo substancialmente, aí sim o número de analfabetos, que é uma perda de cidadania terrível. O ensino médio desaparecia no rol das inquietações, das reivindicações, pressionado de um lado e de outro. E principalmente no caso do Ministério da Educação, na minha época e na época circunvizinha, né, quem comandava a temática prioritária era a educação e ensino superior. Era o problema das universidades, era a questão de pressão política, ideológica, verbas que não se conseguia liberar, verbas que se queria mais, e sobretudo um jogo político, porque se tu fores a uma cidade, pode ir fazer a inauguração do prédio mais lindo do ensino médio, seguramente tu vai dedicar metade do teu tempo a atender uma caravana de estudantes universitários ou reitora que tem seu direito, mas que colocam adiantadamente as reivindicações. Eu, no meu período, na verdade, o ensino médio era, e além disso, teoricamente, formalmente o ensino médio é da área do Estado. Então, o que a gente fazia era repassar os recursos financeiros que cabiam ao Estado pontualmente e se passou a trabalhar com o ensino técnico. Depois até se fizeram programas especiais, mas na nossa época se conseguiu construir um bom número de escolas técnico-agrícolas. O governo Collor não tinha a menor força dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional era um espaço hostil, progressivamente hostil. Se o governo Collor tivesse feito as gestões que o governo Dilma fez e que o governo Temer, por exemplo, fará, se for preciso, Collor nunca teria sido empichado. A participação no Congresso, na votação, foram absolutamente pessoais de alguns ministros, Bernardo, Alceni e eu, que éramos parlamentares, que demos opiniões, mas não determinamos a diretriz. O Estatuto saiu nos moldes do Congresso. O governo teve participação mínima, para ser bem claro, porque não tinha, aliás, como fazer participação.
programa do SIACS foi um exercício de doutrinação continuada e permanente do então governador Leonel Brizola sobre a figura do presidente Collor. O Brizola, que começou ante uma oposição que era cada vez mais férrea ao Collor, ele que era um possível líder dessa oposição, foi se aproximando do Collor em função de catequizá-lo para a ideia de que o projeto do CIEPS, que ele fazia no Rio, virasse um projeto nacional. Esse é emblema que se pode dar, a síntese que se pode dar do processo de abertura. E o Brizola tinha por característica, assim como o discurso dele, ele repetia 3 vezes a mesma frase para poder fazer com que ela fosse gravada no ouvido e no cérebro do interlocutor. Ele tinha um programa de rádio aqui no Rio Grande do Sul, quando era governador, que ele falava 4 horas, todas as sextas-feiras. E a repetição era uma estratégia, ele fazia convictamente. Então eu era o ministro da Educação, ele se aproximava muito de mim. Nós sempre tivemos posições divergentes, mas muito respeitosas. Ele era um cidadão muito bem posto na relação pessoal. Eu pessoalmente sempre gostei dele. Então ele ia a Brasília, ia ao Palácio e ia ao Ministério da Educação. Sentava lá e conversava, meu conterrâneo, itálico, e doutrinando. Sempre o tema era o mesmo. Quando eu ia ao Rio, ele me esperava no aeroporto, que queria que eu fizesse uma voltinha com ele de helicóptero para ver algumas coisas. Algumas coisas sempre eram os CIEPs. Olha, lá tem um CIEPs, lá tem... Bem, e sempre tratamos do tema com absoluta posição não compartilhada. E eu disse ao presidente, porque eu fui talvez dos ministros de maior quilometragem. Eu tive no interior do Ceará, eu tive em Fernando Noronha, eu tive em Marajó, eu tive no Aramabá, mas no interior, vendo as escolas, levando presença. Então eu tinha uma noção muito clara do que era a rede escolar brasileira no ensino básico. Eu vi escolas no interior do Maranhão, que o recém-presidente havia saído, que no meio a 10 quilômetros de São Luís, uma escola onde as crianças estavam sentadas sobre uns troncos de árvore, 10, 12, 15 crianças, uma professora paradinha ali, não tinha quadro verde, quadro negro, nenhuma educação. Eu perguntei, mas de que série eles são? Ah, não, tem 2 do primeiro, 3 do segundo. Quer dizer, não era escola, não tinha instalações, não, se chovia era uma catástrofe. E eu disse para o Collor, nós temos no mínimo 1.500 escolas que estão em estado de petição de miséria, que são escolas só de nome, e que com uma pequena e boa aplicação de recursos, com uma posição solidária da comunidade, nós reformamos, arrumamos e compatibilizamos para que as crianças de todo o Brasil tenham escola. Não, e aí começou um debate óbvio dos CAICs. Eu digo, eu acho maravilhoso o CIEPS. Não precisa mudar de nome, me chama de CIEPS. Darcy Ribeiro, um grande estudioso e tal. Mas ninguém vai fazer 5.000 SIACs no Brasil. Segundo lugar, construir, se o governo desviar verbas de várias áreas, inclusive da educação, para coisas necessárias para construir, não vai fazer os 5.000 e não vai resolver o problema, porque vão ser 5.000 paredes levantadas, porque os estados não têm a menor condição de manter, porque o que é sério mesmo, em termos financeiros e técnicos, é manter o município dava o terreno, facílimo. O governo federal dava a estrutura, fazia a inauguração do prédio e ia embora. E o Estado tinha que contratar professoras, manter... Bem, eu digo, não dá, presidente. Não, mas é o sonho de uma vida. Eu acho que pode ser o sonho. E pode-se começar a fazer um processo progressivo, tentar fazer escolhas, cidades compatíveis pelo tamanho, e se faça um reprojeto disso aí, porque tem outro problema que no Rio eu identificava, e dizia para o governador Brizola, até 10 anos a família vibra com a criança no CIEPS. Depois, se a família for realmente
carente, a mãe, o pai, querem que o filho vá trabalhar e não vá ficar na escola, vá trabalhar para trazer recursos para casa, sem contar que o filho pode ser desviado no caminho por problema de tráfico de drogas, as quadrilhas e tal. Então, essas são realidades do processo. Construir 5.000 não construiriam, não tinha verba e não tinha sentido. E, em segundo lugar, tinha que se analisar o quadro geral brasileiro. Aí um dia ele me disse, depois de uma longa conversa, mas eu faço o seguinte, eu nomeio ministro da Educação e da Criança. Eu digo, tá bem, mas não é um problema de ser ministro da criança. Ministro da criança somos todos nós. Mas porque tu não estás concordando, porque tu tens... isso é briga de gaúcho. Isso se resolve com o churrasco. Não é briga de gaúcho, eu gosto muito do Brizola, acho que trabalho no Rio e acho mesmo. Foi excelente. Quando chegou essa ocasião que ele disse, eu digo, não, presidente, há um presidente e um ministro. O presidente é eleito, o ministro é escolhido. Cargo de confiança, eu vou lhe dizer que eu acho que o senhor tem que ter um ministro que pelo menos inicialmente tenha absoluta disposição de fazer o projeto Minha Gente, que era viável. Eu me confesso que, se pudesse, eu fazia o Minha Gente desse tamanho, fazia um Minhão Gente grande com as escolinhas que estão aí, que não existem. Mas aí eu saí e fui para o Ministério da Integração do Mercosul, uma outra história.